Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. O Evangelho de hoje, do livro Fonte Viva, está no capítulo 176, Necessidade do Bem, na página 391. E começa assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Carta de Paulo para Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Quantas instituições que poderiam estar ajudando mais, levando mais amor, mais auxílio ao próximo, se perdem muitas vezes na vaidade, na prepotência de muitos que ali estão no comando, se achando de repente superiores, melhores que os outros, esquecendo que o que Jesus nos deixou é o amor, é a caridade, é o auxílio ao próximo. E aí se esquecem que acham, no caso, que são melhores que os outros, deixam o orgulho e a vaidade falar mais alto. E aquele trabalho muitas vezes lindo de instituições, de igrejas, vão muitas vezes água abaixo por esse exemplo que determinadas pessoas dão. Para a gente estar pensando, E a gente vê isso a cada momento, temos exemplos no nosso dia a dia. Aqui comenta-se o passado escuro de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica, porque dentro de nós ainda tem muita questão da crítica, do julgar. O dia que o ser humano, o dia que as pessoas aprenderem a julgar menos, a criticar menos as pessoas, talvez nós vamos ter pessoas mais dedicadas e um mundo melhor, sem tanta rispidez, sem tanta mágoa, sem tanta maldade. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, de bondade e de otimismo em nossas fileiras e atividades. Vamos nos colocar hoje por tudo que nós estamos passando. Se a gente não se colocar como cristãos, começar a olhar as dificuldades, o momento que a gente está passando com mais otimismo, com menos crítica, com menos julgamento, talvez a gente vai conseguir amenizar um pouquinho mais esses momentos de dor que nós estamos passando, mas através do quê? Do nosso exemplo. Através daquela palavra amiga que a gente está dando para uma pessoa que está precisando naquele momento, através do nosso otimismo, da nossa alegria de estarmos tentando encarar as dificuldades do nosso dia de hoje. Quem não tem problema? Todos nós temos. Quem não está passando de repente por um momento difícil? Quem não tem alguém próximo que está com dificuldades? E qual que é o papel do cristão? Levar um alento, levar uma palavra de conforto, levar um carinho, massagear um pouquinho o coração dessa pessoa que está tão desalentada. E isso todo mundo pode. Mesmo nós estamos dentro de casa. E hoje a tecnologia está nos mostrando isso. Se nós queremos fazer a diferença, nós podemos começar hoje dentro de casa. Só depende de nós, depende de cada um. Lembremos-nos de que com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem.
E tudo amanhã será melhor que hoje, porque vai depender das nossas atitudes, das nossas mudanças. E é isso que Jesus está esperando, né? Que o Mestre Jesus está esperando de nós. Que a gente tenha essa vontade, a gente tenha esse despertamento de estarmos fazendo alguma coisa. Nós podemos, nós deveríamos estar atentos a isso e querer de alguma maneira o bem-estar do próximo. E não ficar fechado só na nossa redoma aqui de vidro, só pensando nos nossos problemas, nas nossas dores. Se nós fizermos isso, com certeza mais fechados e mais tristes a gente vai ficar. Porque quando eu espalho um pouquinho mais da minha alegria de viver, ou pelo menos da minha fé, da minha crença, com certeza eu vou estar atingindo alguém. Pode até não estar do meu lado, mas através, muitas vezes, da minha palavra, do meu exemplo, da minha vontade de querer fazer a diferença, eu posso estar mudando alguém que está ali, que de alguma maneira está precisando talvez só de uma palavra, de um exemplo, de uma oração. O mal, ele em qualquer circunstância, ele é desarmonia em frente à lei. Frente à lei e a todo desequilíbrio, ele vai levar à dificuldade e ao sofrimento. A gente está aqui para aprender a amar, para podermos ser felizes. Talvez a gente ainda não sabe amar da maneira que Deus gostaria que amássemos e da maneira que Jesus pregou. Mas quando a gente começa a tirar a maldade, a gente começa a vivenciar e trabalhar o nosso coração com menos mágoa, menos rancor, menos vingança para o próximo, com certeza a gente vai estar afastando mais o mal de dentro da gente. E aí as coisas começam a fluir melhor. Se a gente acredita na lei de ação e reação. Então, que a gente examinemos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Então, a gente bate sempre na mesma tecla. Se a gente não perseverar no bem, se a gente não tentar caminhar na estrada do amor, da felicidade, do bem, com certeza a gente não vai ter isso que a gente espera. Então, se eu quero ser feliz, faça a felicidade de alguém. Se eu quero um dia mais alegre, tente dar alegria de alguma maneira para alguém. Sempre sabendo que quando eu expando isso para o próximo, isso vai voltar para mim. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo nessa passagem. E ele diz, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz, nesse caminho, né, estaremos servindo à construção do reino do amor. Então, enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não tentar vivenciar mais a caridade e as boas obras, fica mais difícil para nós aqui. Então, o evangelho está aí, as lições, o aprendizado está aí. Volto a dizer, feliz daquele que tem olhos para ver, para enxergar, e ouvidos para escutar, para entender o que Deus está esperando da gente, o que o Mestre Jesus está esperando da gente. Vamos estar encerrando com uma liçãozinha aqui, uma historinha do livro E para o Resto da Vida, do Wallace Leal Rodrigues. Chama-se A Moeda. Quando criança, certo dia, estando na loja do meu pai, eu fui interpelado, eu fui parado por um mendigo que pedia esmola. Notando os trajes esfarrapados, né, daquele homem, mais que depressa, fui correndo à gaveta do balcão e retirei uma moeda que fui entregar muito alegremente ao pedinte. Mas meu pai estava ali assistindo a tudo, porém nada me disse.
continuando calmamente a atender a sua freguesia. Não muito tempo se passou e uma pobre mulher apareceu fazendo a mesma solicitação. Eu não hesitei e corri à gaveta, porém antes que eu a abrisse, meu pai me parou e segurou pela minha mão e me disse: "Onde está o cofre onde você guarda as moedinhas que lhe sobram?" "Aqui mesmo na gaveta de sua escrivaninha." "Então, filho, vá buscá-la." Eu trouxe o cofre e papai pediu que eu o abrisse. Eu obedeci. "Agora, filho, você vai escolher uma moedinha igual àquela que você ia dar." Escolhi. "Agora você vai poder entregá-la, senhora." Fiz o que me mandava, muito surpreso. Quando a mulher se retirou, papai veio e me explicou: "Filho, o verdadeiro óbolo, o que agrada a Deus, é somente aquilo que provém do que é verdadeiramente nosso. Você agiu certo da primeira vez, só que não deu o que era seu. É dando que recebemos, mas só recebemos da misericórdia divina quando damos o que temos. Compreendeu?" "Sim, eu compreendera." Ele arrematou dizendo: "Você já ouviu as pessoas comentando façanhas alheias e dizendo que a cortesia foi feita com o chapéu alheio? É isso. E eu lhe peço que só use o seu chapéu e tudo estará certo." Nunca mais esqueci o episódio, pois foi assim que aprendi o verdadeiro sentido do ato de dar. A lição permaneceu em mim por toda a vida e tem me ajudado a realizar uma caridade mais autêntica e mais coerente. E aí volta para a nossa vivência do dia a dia. Se a gente quer dar o exemplo para os nossos filhos, para as crianças que estão ao nosso redor, de sermos mais caridosos, solidários, ensinando eles a praticar a caridade, o bem, vamos ensinar a eles a fazerem por eles mesmos, dando o exemplo, como aqui ele explicou. É muito fácil eu dar alguma coisa que é do outro. Agora, dê alguma coisa que você tem dentro de você. Ensine eles a vivenciar o amor que Jesus tanto pregou, mas através dos exemplos. E se a gente quer um mundo melhor, com pessoas mais solidárias, pessoas com mais amor no coração, comecemos de pequeno. Comecemos enquanto as crianças, enquanto são pequenos, porque fica mais fácil deles estarem assimilando. Enquanto são crianças, tudo que a gente ensinar, tanto de exemplos como de palavras, eles vão assimilar mais fácil. Aquilo ali fica na nossa consciência, no nosso subconsciente. Então, vamos tentar ensinar a verdadeira caridade, expandindo mais o amor e a caridade para o próximo. O mundo está precisando disso. Que nós sejamos essa luz, esse exemplo que tanto o mundo está carente. Paz e luz a todos. E assim nós vamos agradecendo ao Pai da vida por mais essa oportunidade de vida, de aprendizado. E vamos mandando muita luz, muito amor e carinho a todos os locais do nosso planeta Terra. Vamos vibrando também por todas as religiões, por todas as casas religiosas que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando pelos asilos, pelas creches, orfanatos, pelos hospitais, por um caso difícil que a gente possa conhecer. E vamos pedindo permissão ao Pai para orarmos e vibrarmos por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.